Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Igreja 12 de Agosto. E no vídeo de hoje, um convidado especial, nosso pastor, pastor Emanuel Menezes Costa. Primeiramente, vou pedir que se apresente, que conte um pouquinho de sua trajetória, para começarmos, e o pessoal também que não é da 12, que estiver assistindo, lhe conhecer um pouco. Tá ok, muito bom. É um prazer estar com você, Miguel, e com os teus acompanhadores e neste canal. Um pouquinho da minha história. Eu tenho 61 anos de idade e 35 de pastorado, não é? Eu gosto muito de citar a minha conversão, porque mesmo sabendo que somos filhos da aliança, que o nosso Deus tem feito um pacto desde a eternidade com o nosso pai na fé, Abraão, e nós somos filhos da aliança, mas eu não tenho dúvida alguma de que há um momento específico na vida do eleito de Deus, na vida daquele por quem Jesus morreu na cruz do Calvário e foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Isto é muito importante. A Bíblia diz que nós fomos eleitos, predestinados antes mesmo da fundação do mundo e justificados em Cristo lá na cruz, mas há um momento em que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, onde o eleito de Deus tem naturalmente a graça, é a graça mesmo, não é outro fator, é a graça de poder publicar a sua fé, fazer a sua pública profissão de fé. E ainda que haja um momento na história da igreja para registrar este momento, antes, obviamente, há aquele momento também quando o eleito de Deus é convencido do pecado, da justiça e do juízo, que nós chamamos popularmente de o dia da nossa conversão, que é bíblico também. A Bíblia diz que nós temos que nos arrepender e nos converter dos nossos pecados. Este dia é muito importante na minha vida, foi o dia 5 de novembro de 1978. E de lá para cá é só crescendo na graça e no conhecimento de nosso Deus. Mas sou pastor, como eu disse, há 35 anos, e comecei o pastorado na Igreja Presbiteriana 13 de Maio, aqui em Aracaju, Sergipe, a minha igreja mãe, que me enviou para o seminário, e voltando, fui ordenado pelo presbitério de Sergipe, e imediatamente assumi o pastorado desta igreja. E após 4 anos, eu fui, então, transferido para o presbitério de Itabuna, na Bahia, onde passei 16 anos à frente da igreja, da primeira igreja presbiteriana em Itabuna. Após 16 anos, recebi o convite da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, e aqui estamos, né? Eu, Sheila, minha esposa, as nossas filhas sempre nos acompanhando. Aqui estamos já vai fazer 16 anos. Estamos indo já para o 16º ano com a graça de Deus. Agora que já conhecemos um pouco do nosso entrevistado, vamos começar com as perguntas, né? Primeira pergunta: qual o maior desafio em ser pastor nos dias de hoje, em geral e em tempos de pandemia? Muito bem. Como sempre, permanecer fiel à palavra de Deus. Porque, como a Bíblia mesmo nos ensina, a cada dia, quanto mais nós avançamos no tempo e quanto mais nos aproximamos do dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, mais e mais surgirão seitas e heresias a partir de dentro da própria comunidade cristã. Então, são muitas ideologias, são muitas influências com aparência de cristã, aparência de evangélica, mas que na verdade não são, e cumpre-se uma palavra da Bíblia, que na verdade são inimigos
do Evangelho que surgem dentro da própria casa, né? Da própria igreja. Então, Miguel, para mim este é o maior desafio. E em tempos de pandemia é permanecer também na fé, confiando de que, a despeito de qualquer adversidade, de qualquer crise, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal nenhum e permanecer na fé, crendo que o nosso Deus é Deus conosco, que não dormita nem dorme, Ele é o guarda de Israel. Então, quando muitos ficam assustados, à luz da Bíblia, eu não vejo motivo para nos assustarmos, quando sabemos que temos Deus conosco, que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, né? Eu digo sempre, eu digo aqui com Sheila, minha esposa, em nosso culto doméstico, em nossas orações, que tempo difícil sempre houve, desde Gênesis capítulo 3. Desde que Adão e Eva resolveram desobedecer, então nunca mais houve tempo bom. São tempos difíceis. E a pandemia que estamos enfrentando, para mim, sinceramente, não me assusta. Por outro lado, é uma oportunidade de, repito, permanecer firme na fé, confiando que o nosso Deus é o Deus que intervém. Como disse o Dr. Francis Schaeffer, o nosso Deus, ele sempre intervém. Como pastor, sabemos que a cobrança é maior, pressão também é maior, né? Mas como pastor, o que é mais difícil? Lidar com as famílias dos irmãos da igreja ou com a própria família? Sem dúvida, no meu caso, em termos de dificuldade, é lidar com as famílias dos irmãos da igreja, porque, graças a Deus, seguindo a palavra, né? Então, a minha família, desta eu dou conta, né? E com a consciência tranquila de que sempre a gente andou no temor do Senhor. E a gente tem controle. É como eu digo sempre na igreja: haja o que houver, aconteça o que for, seja onde for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, isso não é de graça humana, né? Isso é da graça de Deus, que requer, a graça de Deus requer disciplina, requer obediência, requer temor, né? Requer zelo, reverência. Então, em casa, não tenhamos dúvida, há uma hierarquia. O marido é o cabeça, é o senhor da casa, a esposa é a auxiliadora idônea, né? E os filhos são criados no temor do Senhor, aprendendo desde o berço a temer a Deus e a temer aos pais. E assim Deus tem nos agraciado. Assim nós aprendemos na Bíblia. Então, para fazer jus à pergunta, né, para ser fiel à pergunta, em termos comparativos, é mais difícil assistir às famílias dos membros da igreja. Não que todas tenham problemas graves, não. Mas é mais difícil, porque a gente não tem este controle. Qual a relação, voltando ao tema de pandemia, né? Qual relação existe entre a Bíblia e também o período inédito que estamos vivendo? Muito bem, muito bem. Tem uma relação muito clara, muito definida, né? Uma pandemia como esta, que é mundial, né? E em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, atingiu todo o mundo. Eu fico pensando que essa pandemia veio na mesma onda, no mesmo alcance da internet, né? Do jeito que a internet se espalha pelo mundo todo, onde tem sinal,
assim tem sido essa pandemia. Então é assustador. E a ligação é que nosso Senhor Jesus Cristo, no sermão profético, falando sobre os sinais que mostram a proximidade da sua vinda, do seu retorno à Terra, ele diz que haverá pragas, pestes, calamidades, né? Assim como guerras, terremotos, desunião nas famílias. Assim, também Jesus anunciou que haverá pragas, epidemias, pandemias como essa que nós estamos vivendo. Então, é sem dúvida alguma um sinal evidente de que nós estamos muito próximos do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Para o senhor, a igreja pós-pandemia será transformada? Haverá uma modificação nas pessoas? E se sim, qual a principal transformação? Ou se não haverá transformação? O finalzinho da pergunta eu não entendi. E se o senhor acha que as pessoas serão transformadas, qual será a principal transformação nas pessoas depois desse tempo de pandemia? Ah, sim, sem dúvida. A igreja já está sendo... A igreja, como toda a sociedade, está sendo não apenas impactada, mas desafiada a tomar medidas revolucionárias, digamos assim. Então, a igreja, a partir da pandemia, será diferente na sua maneira de agir, não na essência, não na sua doutrina, não na teologia, mas na sua maneira de agir, no seu modus vivendi. Será diferente. Por exemplo, nós descobrimos que é possível orar mais e nós estamos orando mais. Então, eu prevejo que, voltando à normalidade, nós vamos continuar orando mais como estamos orando, não nos limitando, estou falando como igreja, como corpo, não nos limitando a orar apenas nos tradicionais cultos ou reuniões de oração. Mas, assim como nós estamos fazendo online, né, a igreja vai continuar orando mais a partir desse momento de pandemia, né? A evangelização também será mais dinâmica. A igreja percebeu que é uma ferramenta extraordinária, como não tinha pensado antes, né? mesmo tendo, claro, o acesso à internet, mas agora com os cultos online, com as mensagens online e os congressos online, então essa ferramenta vai ser mais usada ainda. E em termos físicos, concretos, eu creio, Miguel, que essa quarentena tem trazido uma reforma para a igreja, um reavivamento para a igreja, a saudade de estar no templo, né? A saudade de estar no culto presencial, no pós-pandemia, vai gerar mais compromisso. Eu creio que os fiéis, os membros da igreja, eles vão valorizar mais o culto presencial, eles vão valorizar mais a escola dominical, vão valorizar mais a comunhão dos santos. Então, eu creio, tem um ditado que diz que há males que vêm para bem, né? À luz da Bíblia, a gente diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, resumindo, no pós-pandemia, a igreja será mais forte, com a graça de Deus. Já ligando com essa pergunta aqui, também já estava escrito. Quando essa pandemia passar, na sua visão, as pessoas continuarão buscando a Deus como buscam hoje? Ou será que nem o ciclo de Israel na Bíblia, né? Que nós sabemos que Israel, na Bíblia, buscava a Deus num certo tempo, depois diminuía. Eita. O finalzinho eu não entendi, Miguel. Ficou muito baixo. O senhor acha que a igreja continuará buscando a Deus como busca hoje? Ou será como no ciclo de Israel, que sempre tem um tempo que a busca por Deus aumenta e depois diminui?
Ah, sim, sim, sim. Este é um risco que sempre se enfrenta na história, mas eu creio que justamente por conta de os fiéis, e graças a Deus, o número de fiéis na membresia da igreja é sempre maior. Não estou falando daqueles muitos que são chamados e poucos escolhidos. Estes são todos os que ouvem, que conhecem e não assumem o compromisso. Eu estou falando dos membros professos, aqueles que realmente sustentam a igreja. Então, eu creio que estes serão fortalecidos mais ainda e não vão retroceder. Então, eu creio que não haverá aquela questão cíclica típica de Israel, como você se referiu, como, por exemplo, foi no tempo dos juízes, né? E então eu creio que a igreja não sofrerá esse reavivamento e não haverá solução de continuidade. Ele vai continuar num crescendo, exatamente porque os fiéis percebem que esta pandemia representa um sinal forte e evidente da proximidade da volta do Senhor Jesus. Então, eu tenho dito sempre, nestes dias, que o Senhor, o Espírito Santo, está peneirando a igreja, está dizendo quem é quem, citando aquela passagem do Apocalipse: quem é santo, santifique-se mais, quem é sujo, suje-se mais. Então, está havendo uma seleção, os fiéis se consagrarão mais ainda. E então, em suma, a igreja continuará se fortalecendo. Na Bíblia, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, que inclusive foi um dos versículos do nosso primeiro estudo bíblico aqui no canal da 12, o texto diz: suportai-vos uns aos outros. A igreja, na sua visão, está obedecendo esse versículo ou ainda está fraco? Ainda está fraco. A igreja fiel, e foi por isso que Paulo escreveu, né? Nós somos pecadores, claro, a gente não pode esquecer disso, né? Nós estamos num processo de santificação, então realmente é muito difícil cumprir este versículo, né? É fácil citá-lo, mas é difícil, porque eu vou até ler aqui o versículo para não fugir fugir do seu contexto. Então, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu vejo, Miguel, que este versículo é para ser um exercício diário na vida do cristão fiel. Nunca a igreja, aqui na Terra, claro, a igreja vai dizer que já superou, que já foi aprovada e não precisa mais deste exercício. Eu entendo que este versículo constitui-se num exercício que deve ser praticado diariamente. Assim como a gente precisa comer e beber água, né? A gente precisa praticar a doutrina deste versículo, porque faz parte da nossa santificação. E digo, não é fácil, porque a gente tem que suportar uns aos outros. Você tem que me suportar, eu tenho que suportar você, e tenho que perdoar, tenho que confessar o meu pecado, e isto não é fácil, porque mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso caráter, o nosso temperamento. Então, exige realmente uma atitude de renúncia do eu, e isto não é fácil. Mas, repito, é um exercício necessário para a nossa santificação. E eu quero concluir essa pergunta dizendo que
enquanto aqui na Terra a igreja não terá superado esta exigência. Nós precisamos fazer, porque é muito difícil. Continuando ainda no mesmo texto, o texto segue: perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o senhor bem leu aqui nesse momento. Como o senhor lidar, sabemos muito bem, né, que pastor, não só pastor, todo mundo tem isso, né? Recebe muita queixa. Como o senhor lidar com as queixas que o senhor recebe? Então, muito bom. Literalmente entregando ao Senhor Jesus, né? Vivenciando o que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, realmente, todos enfrentam, mas o pastor com certeza enfrenta mais, porque é vitrine, né? E tem a fúria do inimigo. O inimigo ataca, e é bíblico também, o inimigo ataca o pastor principalmente, e muitas vezes ele se serve ele se serve do joio que está no meio do trigo, exatamente para atingir, para tentar enfraquecer, desanimar e até desviar o pastor, tirar o pastor de cena, atacar. É fácil atacar o presidente, é fácil atacar o diretor, é fácil atacar as pessoas que querem o melhor, as pessoas que se levantam para mudar uma estrutura, as pessoas que se levantam para libertar alguém da opressão. Então essa pessoa normalmente é tida como um inimigo dos malandros, um inimigo daqueles que não querem o bem coletivo, mas daqueles que só pensam em si. Então, o pastor é um pregoeiro da justiça, é um pregador do evangelho e é um doutrinador. Então, claro, que vai exigir que as pessoas andem conforme a regra, conforme a palavra de Deus. E isto muitas vezes desagrada a muitos. E então vem as críticas, vem os ataques. Mas eu digo, nestes 35, 36 anos de ministério, já pertinho, são muitas críticas, muitos ataques recebidos. O que é que eu faço? Do jeito que vem, eu entrego ao Senhor. Eu entrego ao Senhor e digo: Senhor, eu não estou aqui para agradar a homens, estou aqui para agradar ao Senhor, nem também estou aqui para ter medo de cara feia, porque eu não dependo do bom humor das pessoas, eu dependo somente da tua graça. Então, isto nos ajuda a perdoar as pessoas que nos atacam, né? Tem vários episódios, inclusive de ataques frontais, concretos, mas o Senhor tem nos livrado. Agora, eu tenho duas perguntas aqui que foram feitas por amigos meus da escola, eu não pude deixar de incluí-las aqui. A primeira pergunta foi feita por Arthur Santana, um amigo meu da escola. Como uma pessoa pode ser mais grata pela vida, pelas coisas que tem? Boa pergunta. Servindo ao Senhor com alegria. Para mim, e à luz da Bíblia, a melhor maneira de nós demonstrarmos gratidão, né? Gratidão a Deus, gratidão a você, gratidão ao próximo, gratidão à família, servindo a Deus com alegria. Então, quanto mais favores, quanto mais ajuda, benefícios, carinhos, né, nós recebemos, nós devemos transformar isto em motivo de louvor, motivo de culto, de adoração, de gratidão a Deus, obviamente, sem esquecer de agradecer às pessoas. E este é um outro exercício que nós temos que fazer. Às vezes é fácil a gente agradecer a Deus, porque a gente faz isso em oração, e é difícil agradecer às pessoas, porque a gente tem que olhar nos olhos das pessoas, a gente tem que abraçar as pessoas, né?
a gente tem que valorizar as pessoas. E, normalmente, a nossa natureza pecaminosa é egoísta. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, deixe o seu amor próprio. Antes de amar a si, ame ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, eu preciso vigiar nisso. Nós precisamos vigiar nisso. Porque senão eu vou amar a mim, tanto a ponto de esquecer do próximo. A segunda pergunta foi feita por Albert, também amigo meu da escola, que inclusive assiste os estudos bíblicos que faço. Ele perguntou, em Apocalipse nós sabemos que tem os 7 selos, né? Ele perguntou o seguinte, se tem selos que já foram abertos, e quais deles? Olha, eu entendo a luz do Apocalipse e a luz de toda a Bíblia, que o Apocalipse, ele se cumpre à medida que a história da igreja avança. Agora, nenhum de nós tem nenhuma revelação própria, nenhuma autoridade para afirmar isto ou aquilo. Mas o Apocalipse, cuja tradução literal do grego é revelação, né? E é uma revelação dada por Jesus a João, o apóstolo, para toda a igreja desde o início. Então eu entendo que o Apocalipse ele vai se cumprindo naturalmente com o desenrolar da igreja, viu? E já para encerrarmos, qual mensagem o senhor daria ao público que está nos assistindo agora? A mensagem é que só existe uma esperança para nós, seres humanos, e para a Terra, e para o mundo. Porque o nosso Deus criou não apenas a Terra, mas Ele criou o universo. Mas foi na Terra, não foi em outro planeta, foi na Terra que Ele criou o homem, que Ele formou o homem à sua imagem e semelhança, e deu ao homem a autoridade para administrar toda a criação. Por isso que não é surpresa para nós. Eu me lembro, embora ainda não houvesse sido professo, eu tinha 10 anos de idade, eu me lembro como hoje, quando o homem chegou à Lua, né, e foi em junho de 1969, para mim não foi surpresa, porque eu aprendi na escola dominical, eu aprendi nas minhas primeiras aulas de escola dominical, na Igreja Presbiteriana de Aracaju, que Deus deu ao homem a autoridade para conquistar, para governar sob a sua autoridade o universo. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que a única esperança para o homem, para o universo, para o mundo, está em Cristo Jesus, que é Deus conosco, né? Que veio à Terra, nascido da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, né? Mas ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E então haverá novos céus e nova terra. Então a criação será redimida. A criação será vencedora, né? As coisas velhas vão se passar. Então, não apenas o homem e a mulher salvos por Cristo, mas todo o universo será resgatado, será salvo. Por isso que a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. É porque a Bíblia diz que haverá novos céus
e nova terra, que nós temos a garantia de afirmar que a nossa esperança é exclusiva em Cristo Jesus, porque aos salvos por Cristo, aqueles que receberam Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, lhes será dado o direito de viver no novo céu e na nova terra. Toda a natureza será redimida. A Bíblia diz isto em Romanos capítulo 8. Então é isso. Desde já agradeço por ter aceitado o convite para essa entrevista. E já peço logo aí que se inscrevam no canal da 12, compartilhe, dê o like, isso é muito importante para o crescimento do canal da igreja. Esteja sempre assistindo os nossos cultos aqui todo domingo e também às terças-feiras. E toda sexta também na UPA temos o Conectados, que logo depois que termina, vem para aqui também para o canal do YouTube. Muito obrigado, pastor. Muito bem, eu que agradeço, parabéns pelo canal. Esta reunião da sexta-feira da UPA é a que horas? Às 8. Às 20 horas. Isso. Às 20. Tá ok. Muito obrigado, Deus te abençoe, parabéns pelo canal. Muito obrigado e as suas ordens para outra entrevista, tá bom? Conto com o senhor. Valeu, tchau, tchau.